Então, como eu falava, o 60 frames, ele é um espetáculo que a gente pensou uma luz que não é tão convencional, que não utiliza, por exemplo, geral contra o foco, os elementos básicos da iluminação. A gente foi para um outro lado. Então, no primeiro momento, como o teatro me tinha uma variedade de equipamentos, eu optei muito por trabalhar com elipso em algumas cenas, que é a cena da mesa, a cena dos quadrados. Mas, numa determinada cena, a gente foi para uma outra região. A gente teve um outro pensamento. É uma cena noturna, onde a atriz vai ter um diálogo inteiro de uma ligação num orelhão, e aí a gente chegou nesse resultado estético, que você vê que a luz ela vai vir de dentro do orelhão. No primeiro momento eu pensei no orelhão como se fosse esse refletor iluminando a atriz. Então vocês podem ver aí que de cima do orelhão, de contra a luz do orelhão, tem uma luz azul. Então a atriz ela vem andando até chegar nesse azul, você só vê a silhueta dela, você não vê ela inteira, e no momento que ela pega e coloca e fala alô, que a ligação começa, a luz acende. E aí eu vou explicar um pouco como foi que eu fiz essa luz. Eu peguei fitas de LED, que é uma coisa que todo mundo conhece, e eu coloquei por dentro do orelhão e a gente fez uma ligação na mesa de luz. Ele não dimerizava, ele não acendia devagarzinho, tinha que ser papum, porque o LED tem um transformador, eu não poderia dimerizar, senão queimaria, então era uma coisa que ligava. Entrei em negociação com o diretor para que a cena acontecesse de uma forma em que a encenação junto com Ligado à Luz começasse, e aí são os diálogos. Aí vi o tempo com a atriz e foi uma conversa também com a cenografia, porque um dos meus pedidos foi que dentro do orelhão eu precisaria de um material que fosse reflexivo para aumentar essa luminosidade. Então, foi todo um trabalho pensado, foi todo um trabalho discutido entre cenografia, direção, foi passado para a atriz como deveria ser e deu um resultado fantástico, porque eu só tenho um refletor fazendo à noite e eu tenho esse orelhão me fazendo toda a iluminação da cena. Então você começa a perceber que eu não tenho um espetáculo que eu tenho uma cena com todos os personagens, uma cena aberta. Eu tenho pequenos blocos, pequenas histórias, e aí a gente foi dividindo isso naquele espaço de 17 metros. Colocou o orelhão no canto direito, colocou a cadeira no canto esquerdo, mais à frente teria uma outra cena, os quadrados mais ali no meio, a mesa que vocês já viram mais ali no fundo. Então a gente divide o espaço e eu, através da luz, vou direcionando esses olhares. E aí a gente tem essa cena. Essa cena vocês podem notar que ela é bem escura. Eu vou até tirar um pouco minha câmera aqui para vocês. Ó, ela é bem escura, ela é bem dramática. E o que que acontece? O personagem ele vai ter um diálogo contando uma história dele com o pai. E é uma cena pesada. Então a gente trouxe um sérpia, que é um âmbar mais alaranjado, para dar um peso. E ao invés de eu colocar um refletor que iluminasse tudo, a gente procurou uma luminária vintage. Eu procurei em praticamente todas as lojas de Brasília até encontrar a luminária. Foi uma briga, porque todo mundo queria ficar com aquela luminária, mas ela foi comprada para a cena. O diretor achou ela maravilhosa. É uma luminária vintage articulada, vermelha,
E aí, essa luminária, a gente colocou uma lâmpada que é o que faz a iluminação do rosto do ator. Então remete um pouco a um filme da década de 50, um pouco aquela plasticidade de 50, 60. Essa foi a ideia. E de novo a gente foge do convencional, que é colocar um refletor, fazer um foco, ele na cadeira totalmente iluminado. Não, a gente foi para um pensamento completamente diferente da cena do orelhão, um pensamento quase naturalista, em que a iluminação em si, eu tenho um contraluz dando volume, eu tenho uma que é muito baixinha, muito fraquinho, mas quem me dá essa luz no rosto é a luminária, que é um objeto cotidiano que você tem na sua casa. Todo mundo tem um abajur para leitura, tem uma luminária. Então, às vezes, você liga aquela luminária, direciona ela. Eu quis um ângulo que viesse mesmo de lado para dar uma dramaticidade, para trazer um peso para essa cena. Então, esses elementos, eles não foram pensados no primeiro ensaio. No primeiro ensaio, eu pensei muito em foco. Eu tinha o Rider, que é o material da casa, e pensava muito em foco, mas conforme eu ia vendo o preciosismo do texto, a sutileza e essa história, que são pequenos casos que no final se juntam, e é engraçado que ele se junta ao redor de uma mesa, que é o objeto mais iluminado. Olha a diferença dessa cena que é mais intimista para essa cena que é mais aberta, um pouco mais alegre. Aqui eu consigo remeter uma tristeza. Na cena dos quadrados, você tem uma solidão, a menina mal iluminada. Então, essas são as ideias que são trazidas e discutidas com esses elementos que não estão propriamente no teatro, que são elementos cotidianos. As luzezinhas em cima da mesa, que são luzes mesmo de arquitetura, o abajur, essa construção da luz em cima do próprio cenário. Então, essa figura do iluminador que vai fazer vai ter essas ideias e vai negociar isso com o diretor. Você vê que, por exemplo, na ideia do orelhão, é a mesma ideia de reflexo que a gente tem lá naquela ideia do outro espetáculo, da bacia. Essa luz sai do orelhão, aquela outra luz sai da bacia. É uma água, então a gente pensa num luar refletindo. Aqui já é uma construção mais contemporânea. Essa luz sai da conversa, essa luz é a voz da pessoa que está no orelhão. Como os quadrados, cada um é uma voz, é uma ideia. Então, esses são pensamentos que são construídos ao decorrer do ensaio, ao decorrer da leitura, para poder chegar e se criar à luz do espetáculo.